Não, é que reparem, o problema é grave, porque vocês não constatam isso, mas nós, por exemplo, constatamos que somos às vezes tão exigentes no tipo de concertos que se podem fazer numa igreja, e as normas são claras, tem que ser música sacra, e às vezes uma sinfonia nem lá se permite, não é? Mas depois nas nossas soluções a gente deixa entrar tudo. E muita gente já diz isso, principalmente pessoas ligadas à música e televisão. Mas vocês nas missas dão-se ao atrevimento de cantar coisas mesmo musicalmente medíocres e depois são de uma exigência. Quando se pede um concerto, uma sinfonia ou não sei o quê, só porque não é explicitamente música sacra, já não pode ser numa igreja. Mas depois nas missas cantais coisas sem qualidade. E a crítica tem a sua pertinência. Isto eu penso que é transversal à sociedade hoje, porque claro. Se a gente vê uma geração que só gosta de música pimba, mostra a qualidade fraca e tem a ver com a formação, tem a ver com a formação musical de uma nação e de um povo e de uma cultura. É evidente, a gente sofre nas comunidades o déficit de formação musical da nossa sociedade, é evidente. E nós próprios insistimos pouco também, não é? Porque a igreja também é criadora de cultura e às vezes nós demitimos dessa coisa. Pois é isso, porque, por exemplo, nós criamos grandes compositores. Lá em Arruda costuma-se fazer todos os anos uma missa flamenca, mas isso está associado um bocado à cultura. Claro. Eu, por exemplo, percebo, João, não desculpe. E é isso que eu não sei se até que ponto é que... Poderá, é assim. Eu percebo uma comunidade como nós temos aqui, por exemplo, à porta de Lisboa, na da Maia, onde há uma percentagem enorme de cabos verdianos, que a liturgia e a música têm alguns ritmos que têm a ver com eles, porque é uma percentagem grande. Unidade da Maia, a igreja de São... como é que é? Cristo Salvador, ou não sei o quê. De facto, a gente chega ao domingo e a Assembleia é maioritariamente africanos. Que aí haja cânticos tenham esses ritmos, alguns, acho normal, eles tenham qualidade e textos como deve ser. Agora, uma comunidade que não tem nada disso, mas só porque é bom ter jumbé, e é bom não sei o quê, e invadem, bom, aí temos que explicar. Pois, até por exemplo, pessoal, eu tenho uma situação dessas, tenho uma comunidade que é super formal em algumas coisas, mas depois tem um santo, o santo que eles cantam, arrancam no centro de jambé, e depois cantam uma Osana e o Osana Pois. E a gente fica assim, isto não é nada africano. Eu dou-vos dois exemplos de como são transversais e toda a gente canta, ninguém se vai sentir ofendido, mas que andam em todas as comunidades. Que eu costumo dizer, dois tipos de santos que são a abominação da realidade. Um é aquele que eu comparo quando a gente anda, começa a tirar a carta. E quando a gente ainda não acerta bem o acelerador com a embreagem, o que é que sucede ao carro? Vai abaixo. Não é? Há um santo que começa assim. Santo, Santo é o Senhor. Estamos ali sempre. Mas depois, pronto, ainda podia ser que a coisa arrancasse. Mas não. Porque a gente anda ali com notas graves e eu disse, pronto, isto nos Ossanas vai estourar. Vai ser Ossanas. Não vai ser Ossanas. A gente chega aos Ossanas e a música contradiz tudo, porque não vez nos elevar da terra para o céu, estatela-nos na terra. Porque começa com as notas mais agudas. Osana, 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 nos céus. Mas devia ser nos, grave, não é tão grave. Quem compôs aquilo deve ter feito com muito boa vontade, mas de facto. A outra é aquele santo pós-cardíacos. Que é aquele santo que me dá a sensação de quando a gente vamos todos atrás uns dos outros, em fila, e começamos a abiqueirada ao calcanhado da frente. Que é um santo que nos tira ao ar. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, meu Deus do universo. Je penso que andar, isso é loucura, amor de Deus. Eu acho que o Pai do Céu, nessa altura, desliga a parabólica e canta em praia. Aqui não chega a nada. Mas são exemplos, isto para vos dizer. É um momento onde aclamação, oração,
elevação tem que estar conjugados. E, acima de tudo, porque parte do texto mesmo. Se me permite, já agora passa a publicidade. Por isso é que, se calhar, as paróquias deviam mandar alguns elementos para a escola de música sacra para aprenderem qualquer coisinha que faz bem. E não só, sempre aprendiam qualquer coisinha. E depois participar em algumas formações que já existem. As pessoas é que não vão, porque não se podem queixar, já existe. A boa formação já existe mesmo na nossa diocese e a nível nacional. Não se esqueçam, o Secretariado Nacional e o Santuário de Fátima já vão na 4ª ou não sei quantas edições do curso de órgão, regentes da Assembleia, salmistas e não sei o quê, com professores da Europa, etc. E, portanto, as pessoas, e hoje já há gente formada aí, começou aí, depois entrou, evoluiu os seus estudos, até já foi para a Alemanha e outras coisas do género, e começou aí, portanto. Há isto que eu chamo uma opção pastoral que as comunidades têm que fazer, é investir nos seus elementos. Quer dizer, não pode viver à espera que tenhamos um carola que anda no conservatório e que até assuma a sua comunidade e até... Não. As comunidades podem e devem investir nos seus paroquianos. Temos alguém que tem qualidades, percebemos que tem qualidades, está disposto a fazer aquele estudo. A comunidade invista nele, até monetariamente se for preciso. Pronto. É isso que temos de fazer. Se me permita, eu penso que dos anos 80 para cá, recuou-se em muitos aspectos na música litúrgica, recuou-se. Ela própria tem estado a definir, não é? Não é muito claro. Mas já começa a estar melhor do que esteve. E as próprias igrejas já são pensadas na estrutura do coro. Mas isso para os arquitetos é muito importante, porque voltamos outra vez à mesma coisa. Falta o espaço para o coro também. Há aquela questão, eu consigo dizer que o coro é parte da Assembleia, isso também precisa ser repensado, não é? Ou seja, como é que isso acontece? Porque não é bem diluído na massa da Assembleia. A localização do coral. Tecnicamente, o espaço para instrumentos, essa questão não é só a altura, não é? É tudo. Porque senão estão ali cafoados, nós nas reeducações litúrgicas, agora na Coscorada, estamos a pensar exatamente nisso, que é, temos um espaço, pensamos para a Assembleia, mas e coro? E é um dos nossos problemas, não vamos encafuá-lo. Não, tem. Essas coisas depois têm questões transversais e outras que se resolvem dali. Se queremos inserir o coro como o dinamizador da Assembleia, temos que ter. Ali não ficarem no espaço de serem ouvidos. Avançando. Depois isso é outra questão. Avançando. Depois da grande aclamação, segue-se o que se denomina o pós de santos ou depois do santo. É de facto o elemento de transição que, conforme as nossas orações eucarísticas, como sabeis, no missal atual, nós temos, principalmente, começámos por ter 4 orações eucarísticas e depois foram acrescentando outras. E, portanto, neste momento temos umas 9 orações eucarísticas. 9 ou 12? Não sei. Cor das crianças e mais, não sei o que é isso. Mas o pós-santos é a oração, o momento da oração que faz a ligação entre o santo e a primeira epiclésia. Na oração, quem vai à missa, a oração eucarística 2 mais lida é aquela frase, que no fundo são 2 frases. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Na oração eucarística 2. É muito simples, são 2 afirmações. Na oração eucarística 3, o pós-santos é um bocadinho mais desenvolvido. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, o poder do Espírito Santo, criai, agora fugiu no texto, na zagueira, não vai, reunir para vós um povo que vos ofereça uma oblação pura, tal. Isto na 3. A 4 é enorme, o pós-santo, é uma estrutura. Dia 1, então não começa. O pós-santo, mas a oração eucarística 1, o cânon é um conjunto de orações. Não tem esta estrutura propriamente. Tem estes elementos disseminados, mas é um conjunto de orações. Depois temos a primeira epiclésia. Este é que é um momento importante. Já sabemos, creio que já falámos aqui, o que é uma epiclésia. Uma epiclésia é sempre a invocação do Espírito Santo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Reparem que na liturgia temos a epiclésia sobre o pão e o vinho, no caso da Eucaristia. Temos a epiclésia sobre, na oração da ordenação, sobre a ordenação do presbítero, do diácono e do bispo. Temos a epiclésia na bênção do óleo do crisma.
temos epiclese, de certa forma, na bênção solene da água. E para já estas são as grandes epicleses da liturgia romana. O crisma também tem, não tem? O sacramento. Sim, sobre a pessoa que vão ser crismados, sim. Sim. Portanto, uma epiclese, já sabemos, eu creio que já vimos isso aqui numa das primeiras aulas, não foi? Não? Rápido. Eu acho que já fizemos. Já. É aqui, e o verbo kaleo, chamar sobre, invocar sobre. Portanto, é o momento da celebração em que o sacerdote, de facto, pede a Deus, Pai, que envie o seu Espírito. Sobre quê? Sobre o pão e o vinho. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus os transforme, os santifique em corpo e sangue do Senhor. Para que o texto é isso que diz. O próprio sacerdote acompanha a epiclese com a imposição das mãos, que é um gesto de invocação do Espírito. Ou seja, impor as mãos na liturgia é sempre um gesto de invocação e de impedir o Espírito Santo sobre alguém ou alguma coisa. E o que é que o sacerdote diz? Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos aqui a epiclese, que é de facto um dos momentos centrais de toda a oração eucarística. Se nós quiséssemos permitir a comparação, e como todas as comparações, é deficitária. O disco rígido da oração eucarística é a primeira epiclese, o relato da instituição, a anamnese, até à segunda epiclese. Isto é que é o disco rígido, se a gente se quisesse, de toda a oração eucarística. O núcleo. Até à segunda epiclese. E, portanto, tudo o que vai acontecer de seguida, a própria consagração, tudo o que vem a seguir, acontece na força do Espírito Santo invocado. Nunca se esqueça. É pela força do Espírito que o sacerdote consegue e pode consagrar, que o sacrifício de Cristo se renova sob o altar, tudo. E por isso o sacerdote começa por invocar o Espírito Santo, pedindo que ele deixe sobre o pão e o vinho, para que eles se transformem para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E então é na força do Espírito Santo invocado que o sacerdote de seguida pronuncia o relato da instituição, ou também chamada consagração. Reparem, o texto da consagração, ou do relato da instituição da Eucaristia, é um texto que tem, digamos, duas partes. Uma parte narrativa e uma parte declarativa, digamos assim. Segundo, é um texto composto. Isto é, nós não seguimos um evangelista em particular, mas é um texto composto a partir dos 3 evangelistas que nos relatam a última ceia e de São Paulo na carta aos Coríntios. Ou seja, nós, nas palavras da consagração, não estamos a seguir Mateus, ou Lucas, ou Marcos. É um texto da tradição da Igreja composto a partir, evidentemente, dos relatos dos sinóticos e de São Paulo. Reparem, narrativo porquê? Porque as palavras da consagração começam por nos situar. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Este é nada. Ou, na hora em que ele ia ser entregue, o texto muda. Declarativo, porque depois o sacerdote pronuncia as palavras de Jesus sobre o pão e sobre o cálice. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. E aqui declara, é afirmativo. E entre uma e outra volta à narração. Pai, tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, volta à narração. E disse, tomai todos e bebei.
Estás a ver? Repare, estas palavras da consagração têm o poder delas e do Espírito Santo invocado delas, porque o próprio sacerdote, o poder que tem de renovar o sacrifício da cruz, vem do Espírito Santo invocado e do Espírito Santo, que é o mesmo que ele recebeu na ordenação. Portanto, este é um momento, de facto, central também da celebração. É um momento, de facto, na força do Espírito Santo, sob o altar acontece o milagre, o acontecimento da morte e da ressurreição do Senhor e expressa no sacramento do pão e do vinho. Tal como o Senhor na última ceia pegou no pão e disse: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Perante este mistério, de facto transcendente, de um Deus que se nos quer deixar nas espécies do pão e do vinho, de um Deus que parece que, passa a expressão, não havendo limites a Deus, de um Deus que parece que vai à franja da divindade para se poder deixar presente no meio dos homens, no sacramento. Perante este mistério de facto inefável, a exclamação do Presidente, que depois das palavras da consagração e de não fletir, ele exclama mesmo: mistério da fé. Este é o verdadeiro mistério da fé. A que a Assembleia aclama. E aclama dizendo que é esse mistério. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Este é que é o mistério da fé, que é o mistério pascal, Jesus, que a Eucaristia renova. É outra aclamação. É um misto de uma aclamação, primeiro uma afirmação de fé, por outro lado é uma aclamação contemplativa, maravilhada, é um maravilhamento perante o mistério que acontece no altar. E é uma afirmação de fé, de facto. E, portanto, como aclamação, em princípio deve ser cantada, ou pelo menos dita com convicção. E já agora também de esperança. De esperança, claro, porque o mistério pascal de Cristo termina com a última vinda e, portanto, sempre no sentido escatológico. Depois segue-se a anamnese. Já vimos também o que significa anamnese. Já vimos isso a palavra, não vimos? Já. Ana, não. Amnésia, esquecer. Não esquecer é lembrar. Este é o momento da celebração em que, digamos, a Igreja recorda a Deus e faz presente para nós o mistério da fé, isto é, a morte e a ressurreição do Senhor. Para que fazer anamnese é, por um lado, lembrar uma vez mais a Deus, não que Ele se esqueça, mas nós, a Igreja, queremos, uma vez mais, lembrar o quê? As maravilhas que Ele fez. Para quê? Para que as continue a fazer hoje. Este é o sentido memorial da anamnese. Reparem que é o momento que, a seguir à aclamação, o sacerdote continua e diz: celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Cá está. Celebrando agora, tornando sacramentalmente presente a morte redentora do vosso Filho, a sua descida à mansão dos mortos, a sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, como diz a oração eucarística 1. Ou seja, claro que a oração eucarística 2 é muito sintética. Diz, celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Mais bem estruturado. É, porque vem da tradição apostólica, é mais antiga, mesmo historicamente. É mais antiga, vem o texto da oração eucarística 2 já vem na tradição apostólica, portanto, século III, uns 200 e tal. E, portanto, fazemos memória da Páscoa do Senhor, a sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, glorificação à direita do Pai. E, portanto, a Igreja lembra ao Pai e, ao mesmo tempo, atualiza para nós, na força do Espírito, esse acontecimento e, acima de tudo, a força redentora desse acontecimento. A força redentora, que é a força santificadora e salvadora que esse acontecimento da vida de Jesus tem para nós. E depois é que se segue o verdadeiro ofertório. Agora é que vem o verdadeiro ofertório.
que é a oblação, a oblácia. Ou seja, agora que a Igreja renovou o sacrifício de Cristo, que foi o único que nos reconciliou com o Pai, agora que a Igreja cumpriu o mandamento de Cristo, fazer isto em memória de mim, agora ela tem aquilo que verdadeiramente pode oferecer ao Pai. E o que é que ela pode oferecer ao Pai? O sacrifício do Filho. É o sacrifício do Filho, renovado e atualizado na Eucaristia, que nós sempre ofertamos ao Pai. E com o sacrifício do Filho, porque foi o único que nos reconciliou com Deus, nós oferecemos a nós próprios. Oferecemos a nossa vida. Oferecemos tudo aquilo que pusemos espiritualmente sobre o altar na apresentação dos dons. Reparai que o texto diz isso. Nós, vejam, a anamnese, celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, e agora a oblação, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, ou seja, o corpo e o sangue do seu Filho, renovado, atualizado. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Ou seja, nós, Igreja celebrante, oferecemos a Deus Pai aquilo que Ele aceita, que é o sacrifício do Filho, que foi o único sacrifício que nos reconciliou com Ele. Todos os outros nunca fizeram isso. Mas foi a morte e a ressurreição do Senhor que a liturgia atualiza. É isso que a Igreja agora oferece de novo a Deus Pai. O mesmo e único sacrifício de Cristo. E oferece ela própria com Cristo. A sua vida, o seu dia-a-dia, os seus esforços, os seus projetos, tudo o que somos, tudo o que vivemos. Para que estes são momentos extremamente intensos, por isso eu vos dizia ao início, que nós devemos estar reverentemente acompanhando a oração e interiorizando-a de dentro. E essa é a oração. Dito de outras palavras, este é que é o verdadeiro ofertório da missa. Aquele em que a Igreja oferta ao Pai aquilo que é verdadeiramente o que o Pai quer e o que o Pai aceita, que é o sacrifício do Filho. Quis-me entender? Seguinte, temos a segunda epiclese, ou seja, a segunda invocação do Espírito Santo. Agora não sobre o pão e o vinho, porque já estão consagrados, mas agora sobre quem? Sobre a Assembleia comungante. Sobre todos nós que vamos participar do corpo e sangue do Senhor. Invoca-se o Espírito Santo sobre nós para quê? Para que nós que iremos tomar parte no corpo e sangue do Senhor, nos vamos transformando cada vez mais no seu corpo eclesial. Isto é, pedimos ao Pai que mande o seu Espírito para que nós, Assembleia, nós que vamos comungar, comungando o corpo sacramental de Cristo, nos vamos tornando cada vez mais no seu corpo eclesial, isto é, no seu corpo misto. E reparai que é o pedido, a oração. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos, pelo Espírito Santo, um só corpo e um só Espírito. O corpo é este, o corpo eclesial de Cristo, o corpo misto. Ou seja, nós comungamos o corpo sacramental de Cristo, o pão e o vinho consagrados, para que, comungando a Ele, nos vamos tornando como Ele, nos vamos tornando no seu corpo eclesial. É para isso que a gente comunga. Para que, alimentando-nos de Cristo sacramento, nos tornemos Cristo, corpo místico, Cristo e Igreja. É para isso que nós comungamos. Para sermos de Cristo. Ou melhor, para nos irmos cristificando, ou seja, tornando como Cristo. Aquilo que Santo Ireneu diz no século II, de uma maneira muito lapidar e hipoteticamente até muito cruel no sentido muito desabrida, Santo Ireneu diz isso aos cristãos: comungaste Cristo, então torna-te naquilo que comeste. Comeste a Cristo, torna-te naquilo que comeste. E este é o sentido da comunhão. A gente comunga para quê? Para isso mesmo. Para que, recebendo o sacramento do Senhor Jesus, nos vamos transformando como Ele e para Ele. Ou seja, nos vamos cristificando.
E esta é a segunda epiclese, de facto, isto acontece na força do Espírito. O Papa João Paulo II, até é muito interessante, se tivéssemos tempo, acho que amanhã ainda está, na encíclica sobre a Eucaristia, tem partes belíssimas sobre isto, a dizer isto. Ele diz assim, se esse corpo consagrado ali, foi consagrado na força do Espírito, quando comungas o sacramento do corpo do Senhor, comungas o Espírito. O Alberto vai fazer agora um trabalho sobre isso, comungar o Espírito. Comungas o Espírito. E cita Santo Efrém. Isto é, de facto, enfim, nós estamos no beabá, mas isto, de facto, leva-nos a sério e faz-nos pensar a sério. E pensar, de facto, a grandeza do mistério eucarístico e a grandeza daquilo a que Deus nos convida. Que nós, por o ramo, temos uma vida toda para aprender isto e viver. E depois temos a eternidade para saborear. Mesmo isto, tenhamos ilusões. Depois da segunda epiclese, seguem-se as intercessões para acabar. É um momento de oração eucarística em que então a Igreja faz presente a Deus Pai os seus grandes pedidos. Primeiro pela Igreja Universal. E, portanto, pede-se pelo Papa, pelo Bispo Diocesano e por todos. Porquê que a oração eucarística sempre teve isto? Mesmo os orientais têm isto. E esses até pedem pela autoridade, pelo imperador, pelo rei, por não sei o quê, as orações até citam Tomás, a família real, tudo. Porquê que isto? Porque, reparem, nenhuma comunidade cristã celebra a Eucaristia com legitimidade se não estiver em comunhão com toda a Igreja. Uma comunidade cristã que não está em comunhão com o seu Bispo Diocesano e com o seu Papa e com o Papa do momento é uma comunidade fora da comunhão. Portanto, não deve celebrar a Eucaristia, porque não a faz em comunhão. É por isso que nós não só rezamos pela Igreja Universal e citamos o nome do Papa do momento e do Bispo Diocesano, para também tomarmos consciência que a nossa comunidade celebrante não é acéfala. Que a nossa comunidade celebrante não está a celebrar a seu bel prazer, mas está a celebrá-lo em comunhão com toda a Igreja. É por isso que, reparai que a oração diz... Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, como em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, ou seja, todos os outros, todos, indiscriminadamente, clérigos, leigos, todos os que estão ao serviço do vosso povo. Segunda intercessão pelos defuntos. Nós já celebramos a missa toda em comunhão com a Igreja da Glória. Padre Luís, posso? Sim, Padre. Na liturgia oriental, para distinguirmos já agora realmente se aquela comunidade é católica ou ortodoxa, é precisamente esta invocação. Claro. Está a referência ao Papa. Sabemos que esta é oriental católica. Não tem? Não tem. Cita o Patriarca, Citam só o Patriarca. o Santo Sínodo, etc. Que eles têm toda uma estrutura simultânea. A segunda intercessão é pelos defuntos. Isto é, nós não só estamos a celebrar toda a Eucaristia em comunhão com a Igreja da Glória, mas em comunhão com todos os que partiram. É por isso que nós fazemos uma intercessão pelos defuntos. Por aqueles que ainda não estão na glória, mas que pertencem a este corpo místico. E pedimos a Deus por eles, para que Deus os acolha, por todos os que partiram deste mundo. Mas reparai que na tradição da Igreja, desde sempre, esta intercessão pelos defuntos é uma intercessão dupla. Porque nós não só pedimos pelos que foram cristãos, mas pedimos por todos os outros que podem não ter sido cristãos, mas foram homens e mulheres de boa vontade e de reta consciência. A Igreja sempre rezou por todos. Pelos seus filhos, os cristãos, e por aqueles que não foram seus filhos, muitas vezes não por culpa própria, mas porque o Evangelho não chegou lá, o dom da fé não chegou lá. Reparai a oração. Lembrai-vos, Senhor,
Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na esperança da ressurreição. Isto são os cristãos. E depois a dizer... Fizeram uma adição esta pergunta. Quando rezamos por intenção, não é? Quando dizemos os nomes, quando as pessoas nos pedem, Sim. qual é a destrinça em relação a este momento? Qual momento? Este que estamos a pedir por todos os... Não, naquele momento tu citas alguns nomes, mas não os reduzes àqueles, porque a Igreja sempre rezou por todos. E está sempre a rezar por todos. Naquele dia faz menção especial daquele irmão, daquela irmã, cristão, da nossa comunidade, da nossa família, etc. Mas não é que a missa fica afunilada neles. Mas certo. não sei, talvez eu tenha aprendido mal. É só nas missas de defuntos é que há lá o sim, mas na maior parte... eu costumo enunciar antes. Sim. E depois as práticas são diferentes. No próprio, na missa dos defuntos, vem lá para dizer o nome. Muitos citam no próprio cânon ou na oração eucarística sempre o que há. Muitos padres põem ao início da missa, marotamente, porque dizem assim eu estou cá todos ao início, porque querem ouvir o nome do seu familiar. Se chegam atrasados, não sabem se foi dito. E, portanto, eu só digo ao início, depois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da saudação, digo, irmãos, esta Santa Missa vai ser celebrada por alma de... E portanto já ninguém chega às leituras, tem que estar tudo antes. Mas isso é uma tática pastoral, não tem? Mas tem a ver com isso, não é? Outros elencam os nomes na oração dos fiéis, enfim. Mas reparem que vem ali. Rezamos e, portanto, estava-se a dizer, lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos e todos os que morreram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. E são todos os outros. Ou a oração eucarística é outra que diz, e todos aqueles cuja fé só vós conheceis. Ou seja, todos os outros. Podem ter sido homens e mulheres de boa vontade, a quem não chegou o Evangelho, e que por culpa, não por culpa própria, negaram a Deus. Reparai a grandeza disto. Porque é perceber, como já nos dizia Santo Agostinho, que os limites do reino de Deus não se configuram nem são os mesmos dos limites da Igreja. O reino de Deus é maior do que os limites visíveis da Igreja. É bom que a gente tenha em conta isso, para não termos surpresas no reino dos céus. A minha avó já morreu. Ó filho, eu ainda vou ter que ver o Álvaro Cunhal lá em cima. E ela com o ar mais catalisado. E sua avó, nessa altura... Mas isto para ela era o máximo. Ela não conheceu o Linguado. Pois, não é desse tempo, de facto. Mas de facto percebo. Mas de facto é verdade. A misericórdia de Deus, somos, por última intenção, por nós ali, vocês lembrai-vos, diz assim, tendo misericórdia de nós, Senhor. Já está. Nós que estamos aqui a celebrar. E dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e mártires, e todos os santos que desde o princípio do mundo cantaram o vosso louvor, viveram na vossa graça. Vede, a oração eucarística projeta, termina a projetar-nos o quê? Na vida eterna, na eternidade. A oração eucarística termina a abrir-nos o horizonte do eterno. Quer dizer, tudo o que estamos aqui a realizar é propedêutica da liturgia da glória. Tudo. E, portanto, a oração eucarística termina projetando-nos na escatologia. É por isso que a última, e então para terminar, a doxologia, é a grande aclamação final. Doxologia, o que é que quer dizer? Louvor. Doxa, do grego, pode ser opinião, pode ser louvor, tem vários sentidos. Doxologia.
Portanto, é o grande louvor final. Em que então o sacerdote, pegando no pão e no vinho consagrados, eleva, e então termina com, de facto, como que, permiti a expressão que é redutora, como todas as comparações. A doxologia é como que o grande endereço final, é como que, de facto, o endereço final. Em que tudo o que fizemos e que estivemos ali a realizar, o sacerdote aclama a Deus Pai e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo fizemos por Ele, com Ele e nele. Para quem? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, isto é, na força do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, e lá está a aclamação final da Assembleia. Portanto, a doxologia é a grande aclamação, não é? É a apoteose da oração eucarística. É a apoteose da oração eucarística. Musicalmente, se ela fosse toda cantada, quando se chegasse à doxologia ao homem, era mesmo a apoteose final. Normalmente só se canta a doxologia. Claro. Não, pode-se cantar em outras coisas, mas canta-se parte. É a grande aclamação. No fundo, no fundo, a Igreja celebrante reconhece que tudo o que tivemos a fazer, a graça do sacramento, a presença do Senhor Jesus, o memorial, a invocação do Espírito Santo, tudo isto acontece por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para quem? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Na força de quê? Na unidade do Espírito Santo. Seja dada toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. E claro que o Amém da Assembleia é o Amém final. É a grande chancela do povo de Deus. É como se o povo de Deus é o povo que aclama e diz assim é o que quer dizer Amém. É Amém, não é Amém, porque senão pode mas vá para Braga a ver se eles não dizem Amém. Eu, quando fui à tomada de posse de Dom Anacleto, bispo de Viana, eu, não sei o quê, por Nosso Senhor, Amém. E eu olhava para o lado, está calado, que eu sou do Sul, não tem nada a ver com isso. E aquilo não saía de outra maneira. É Amém, Amém, Amém. E depois há gente sempre macaca, não é? Eu tinha um colega ao lado e ao pai. Cala-te. Isso no presbitério não. Ó Pedro, olha que eu quando vim de Roma. Ainda não nos queixamos da classe dos arquitetos. Era preciso dizer que era do Sul. Era do Sul. Se fosse do Norte não dizia nada. Não notava, era normal. Ó Pedro, conto-lhe uma que se passou na ordenação do Dom Vitalino. Eu tinha vindo de Roma e o Dom Vitalino foi ordenado a 29 de setembro de 96. Eu nesse dia tinha entrado na sede, tomado posse de manhã e à tarde estava nos Jerónimos na ordenação e por isso é que eu tomei posse de manhã, porque o Dom Albino foi-me dar posse e depois iam para a ordenação. E eu também fui. Nessa altura eu ainda não era o cerimoniário, sou batalhão e fiquei entre o clero no presbitério. Religiosamente acompanhava a ordenação toda do Dom António Vitalino, tudo, e portanto depois da oração, da imposição das mãos, das insígnias, a mitra, o anel, o báculo, aquilo tudo, e um padre que eu não conheço, suponho que seria da congregação do Dom Vitalino, isso já não era, que eu disse conhecia. Quando tudo aquilo acaba, diz assim a média voz, éramos palpadas que estávamos à volta ali naquele espaço. Ah, Vitalino, já está esquilhado. Aquilo foi ali uma coisa à volta, uns riam assim. Eu só pensei, olha a devoção deste fulano. Mas, não, há coisas às vezes que são... Há pessoas que têm finura. Ou à parte até centra, outros são difusos, científicos. Mas que revela. E eu lembro que eu nunca me esqueci disso, coitado. Acabadinho de ordenar toda ali já, e ele, a grande ejaculatória, é comentar a palavra, aquilo. Mas para dizer, o Amém é a grande aclamação. Voltemos à aclamação. É a grande aclamação da Assembleia que, de facto, chancela, é como que uma chancela exultativa, uma reafirmação, é como que um sublinhar daquilo da própria doxologia, é como que sublinhá-la muitas vezes e aclamativamente. Por isso
Isso é a grande aclamação. Santo Agostinho tem um sermão que diz que no seu tempo, é interessante dizer isso, no seu tempo este Amen era tão exultante que se ouvia fora das igrejas. Parece-me algo assim. E às vezes, pronto, nem é sempre cantado, mas mesmo quando é dito, às vezes o próprio sacerdote diz a doxologia com um ar tão xoxo, que o Amém da Assembleia é assim também xoxo, é Amém, como quem diz, acabou. Siga. E a coisa... Bom, meus senhores, eu já vos vejo muito mexidos, já 7h15, amanhã sou eu às 9, não é? Falaremos, acabamos a missa, falando da aplicação do altar, a missa... Amanhã temos muito, não é? Temos a indicação do altar e muito. E ano litúrgico, vá. Era um pedido aqui da abdicação do altar, de alguma forma, a Isabel já deu uns toques. Está bem? Então vá. Trouxe o São Missão. Ainda não trouxe Pedro, mas não está esquecido.